Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema da coluna hoje? É a primeira visita presidencial brasileira a Washington. O presidente Bolsonaro visitou o presidente Trump. A visita confirmou alguns dos piores temores de que o novo governo, de fato, não tem uma proposta consistente. Isso se torna ainda mais explícito quando a primeira visita ao país mais poderoso do planeta é uma visita permeada novamente por gafes, por uma falta de perspectiva de negociação, muitas concessões com praticamente nenhuma contrapartida e, o mais importante, a reiteração do que a gente já está acostumado a chamar, de fake news, ou fatos que não são fatos, falsificação da realidade. No caso, a principal falsificação que circulou acompanhando os preparativos e depois a própria viagem é a ideia de que estaria na hora de uma retomada da relação com os Estados Unidos, que os governos supostamente comunistas, esquerdistas e anti-americanos dos últimos 15 ou 20 anos no Brasil teriam impedido a entrada de empresas americanas e o desenvolvimento de relações mais harmônicas, mais proveitosas para o Brasil com o governo americano e com as empresas americanas. E essa versão fantasiosa vem acompanhada também de um alinhamento a outra fantasia, a outra fake news, que é essa história de que a China é uma grande ameaça, que seria um inimigo comum ao Brasil e aos Estados Unidos. Segurar os chineses, que estariam aí dominando tudo, entrando em todas as áreas da economia, uma verdadeira ameaça, tanto à economia americana quanto à economia brasileira. Pois bem, nos dois casos, tanto a ideia de que governos anti-americanos têm predominado no Brasil, quanto a ideia de que a China é uma ameaça às Américas, essas duas ideias são completamente falsas. Os dados mostram que, ao contrário, China e Estados Unidos têm sido, especialmente nos últimos 10 anos, os principais parceiros comerciais e de investimentos no Brasil. E os investimentos chineses no Brasil, importantíssimos, nem são tantos investimentos assim, são poucos investimentos, poucos e grandes, em áreas estratégicas, sobretudo energia elétrica, petróleo e gás, ou seja, setores que o próprio governo Bolsonaro se diz interessado em privatizar e internacionalizar. A mesma coisa com relação à presença dos Estados Unidos no Brasil. Os investimentos americanos, de empresas americanas, cresceram nos últimos anos, tanto no governo Dilma quanto no governo Temer. Desde a abertura democrática, de fato, há uma expansão da presença de empresas norte-americanas no Brasil e, se de fato Itamaraty perseguiu uma política externa de não alinhamento automático com os Estados Unidos, isso não quer dizer que seja anti-americana. Portanto, é preciso mais nuance, mais realismo e perceber que Brasil, Estados Unidos e China são países de dimensões continentais, com relações políticas, econômicas, tanto no investimento quanto no comércio, muito significativas. Isso não muda do dia para a noite na base do discurso. Não dá para tratar a política externa de países continentais como se estivesse pilotando um jet ski. Na verdade, são estruturas enormes, países com grandes territórios, populações e fontes de energia e alimentação estratégicas para os países e para o mundo todo. Isso não muda na base de um discurso fantasioso. Professor Gilson, e como é que fica a situação do presidente americano, do governo americano? Bem, há hoje uma perspectiva muito concreta de que o presidente Trump não seja reeleito. E aí há um desalinhamento com a própria ideia de que o governo Bolsonaro, aliado a Trump, teria uma vida longa. Basta lembrar que uma parte, inclusive, dos militares que estão com o presidente Bolsonaro são herdeiros da ala mais radical, mais conservadora do exército brasileiro, que justamente perdeu o poder no final dos anos 70, quando os democratas ganharam as eleições nos Estados Unidos. A perspectiva de uma vitória democrata nas próximas eleições americanas é mais um fator que reduz as expectativas de sucesso e de impacto do governo Bolsonaro no Brasil. Semana que vem voltamos com mais comentários e análise de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.